Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bastante conhecida em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e versículo 12, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Eu quero destacar a parte A deste versículo de número 12, que diz: E sucedeu que, perseverando ela em orar. Quando nós falamos de perseverança, nós falamos de alguém que insiste, que persiste, que tem constância na oração, que está decidido a continuar clamando de joelhos, que está decidido a orar até o Senhor responder. Alguém que persiste na oração, alguém que insiste no clamor, alguém que persevera, que espera, crendo que o Senhor vai responder, vai fazer o milagre. E um desses autores, ou se é que eu posso dizer autores, mas um desses personagens foi Ana. Ana perseverou em oração. Ana foi alguém que sofria, foi uma mulher que sofreu muito nas mãos de Penina, sofreu muito por não conseguir gerar. Porque a palavra diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ana era estéril, porque o Senhor decidiu que até um determinado tempo Ana não iria gerar. Mas o Senhor se lembrou de Ana. A Bíblia fala que chegou o momento e acredito eu que neste momento em que Ana insistiu, ela insiste, ela faz o voto, e a Bíblia fala que o Senhor então se lembra de Ana. A Bíblia fala que ela está no templo, orando, clamando, e de tanto clamar, tanto que Ana insistia, angustiada, amargurada na sua alma, chega um momento que Ana não tem nem mais palavras para orar. Talvez alguém que esteja me assistindo essa mensagem, talvez se identifique com Ana. Alguém que não tem mais palavras para orar. Alguém que não tem mais forças para orar. Mas Ana estava debilitada, angustiada, clamando ao Senhor por uma bênção, esperando em Deus por um milagre, mas ela não esperava de braços cruzados. Ela esperava clamando, mesmo sofrendo perseguição dentro da sua casa, por Penina. Ana perseverou. E todo aquele que persevera em oração, ele encontra o auxílio no Senhor. Ele encontra a resposta no Senhor. Quando nós perseveramos, nós vivemos milagres. A Bíblia fala que ela perseverou. Ela clamou, ela chorou. Nós não podemos desistir, querido, porque o Senhor não fez, porque o Senhor não abriu, porque o Senhor não salvou, porque o Senhor não sarou. Não! Na primeira luta, no primeiro embate, no primeiro impasse, Ana continua esperando. Ana não desiste por causa da afronta. Ana não desiste por causa das perseguições. Ana não desiste por ser humilhada. Ana não desiste por causa das afrontas de Penina, por ser estéril. Ana persiste. E eis aqui o segredo para alguém que quer viver o extraordinário com Deus. Não é desistir. Não é dizer, eu entreguei nas mãos do Senhor, mas aí você entrega e não ora mais, e não busca mais. Se o Senhor quiser fazer, eu já entreguei nas mãos dele, amém, mas e aí? Você vai cruzar os seus braços e esperar o milagre cair no teu colo? Não, querido.
Paulo, em Efésios, capítulo de número 6, versículo 18, diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Eu não posso parar de orar. Eu não posso desistir, por mais que a minha carne, o meu corpo esteja cansado, eu esteja exausto, eu esteja desanimado, frustrado. Eu preciso continuar orando. Por mais que quanto mais eu oro, mais tempestade vem, mais tribulação vem. Quanto mais eu oro, mais parece que nada vai dar certo. Não é assim? Tem pessoas que dizem isso. Quanto mais eu oro, parece que está dando mais errado ainda. As coisas estão ficando mais difíceis ainda. Mas cadê a tua fé no Deus que faz? No Deus que disse que se creres verás a glória de Deus. Cadê a tua fé? No Deus que não mudou. Ele foi o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele continuará sendo o mesmo amanhã. Ele não muda. Nós mudamos. Os tempos mudam. Mas o Senhor permanece o mesmo. Ele é imutável. Então, querido, eu não sei o que você está passando, mas não pare de orar. Porque aparentemente está impossível, aparentemente não vai dar nada certo, aparentemente, querido, o teu Deus ainda faz milagres. Não pare de orar. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Continua orando, continua caminhando, continua clamando. E quando acabar as palavras, então chora, porque as tuas lágrimas também são orações que chegam diante do Senhor como clamor, como oração, como súplica. Persevera, persevera, por mais que as circunstâncias estão dizendo ao contrário, são adversas, por mais que as adversidades sejam contrárias e sejam fortes. Persevera, por mais que aqueles que estão ao teu redor desacreditam do milagre, do que o Senhor disse que faria na tua vida. Persevera, persevera, insista, creia naquilo que os teus olhos carnais não veem, creia na palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida, agarre ela e não solte, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Você tem uma palavra, Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, então creia no Deus que você serve. Creia no Deus que te fez a promessa. Creia no Deus que disse para você: eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou trazer de volta, eu vou restaurar a aliança, eu vou abrir a porta. O Deus que te fez a promessa não é menino, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Luana, mas Ele me prometeu quando eu era criança, Ele me prometeu quando eu era menino, Ele me prometeu quando eu era do mundo, e até hoje nada aconteceu. Querido, o teu Deus não muda. Ele não esquece de nada. Ele se lembrava de tudo que Ana estava passando. Ele estava contemplando tudo. Talvez havia uma promessa. Talvez Ana já havia clamado. Esse se lembrou aqui, não é que Deus esqueceu. Mas ele olha para Ana e decide, eu vou fazer. Eu vou cumprir. Chegou a hora de fazer, de cumprir a promessa. Chegou a hora de realizar o sonho de Ana. Chegou a hora de responder a oração. Querido, continua orando. Por mais que você se sinta frustrado, por mais que a tua carne não queira orar, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, dizem o contrário. Por mais que as circunstâncias dizem o contrário, continua orando, continua clamando, persista, insista. Olha, a igreja na casa
de Maria, mãe de João Marcos. A Bíblia fala que havia uma igreja reunida, orando. Orando. Oh, aleluia. Pedro estava preso. Tiago já havia sido morto. E o decreto já havia sido dado. Pedro vai morrer após a festa. A Bíblia fala que Pedro estava preso e ele dormia. Mas na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma igreja que perseverava, insistia na oração. Eu não sei qual era a oração daquela igreja, mas eu imagino que a igreja orava: Senhor, Tiago só morreu porque o Senhor permitiu. Pedro está preso, mas ainda está vivo. É o nosso pastor, visita Pedro, tira Pedro daquela prisão, Senhor. A igreja perseverou em oração, mesmo que o rei já havia dado o edito, assinado o edito. Mesmo que o rei já havia decretado: Pedro vai morrer, mas a igreja perseverou em oração. Querido, a oração é a chave. Persevera. Não se canse de orar, não para de orar, não desista de orar. O teu clamor não está caindo por terra. Uma vez eu ouvi, nunca mais eu esqueci: no céu não existe lixão de oração. Oh, aleluia, as tuas orações estão subindo ao trono do Senhor. Não para de orar. Ah, se Deus quiser, Ele faz. Sim, o querer é dele, o querer e o efetuar pertence a Ele. A vontade é dele e também é boa, perfeita e agradável, mas nós não podemos parar de orar. Continue orando. A igreja continuou orando, mesmo que o rei tenha assinado o edito de morte na vida de Pedro. Mesmo assim, a igreja continua orando. Se fosse na vida de alguns crentes de hoje, talvez diria: já não tem mais jeito, o rei já assinou o edito, já decretou a morte, o juiz já bateu o martelo, não tem mais jeito. Mas a igreja que estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, era uma igreja que tinha constância. Era uma igreja que acreditava, que cria no Deus que eles serviam. E deixa eu te trazer uma nova: o mesmo Deus da igreja que se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, o mesmo Deus dos discípulos, é o nosso Deus também. Ele não mudou. Oh, aleluia! Continua orando. A porta vai abrir, o milagre vai acontecer. Não para de orar. Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. E Ele está te contemplando. Chame a atenção do Senhor e insista. Ore calavaçubre candaraia. Insista. E não vem com essa de dizer: mas Deus já sabe de todas as coisas. Não é por muito falar. A gente não precisa insistir. Quem disse? Quem foi que disse que nós não precisamos insistir na oração? Que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ver até onde você vai com Ele na oração. Ele sabia o que Jeremias precisava, mas mesmo assim ele disse: Jeremias, clama a mim. Ore calavaçubre candaraia. Jeremias estava preso. Eu imagino Jeremias chorando. O Senhor sabia o que Jeremias precisava. O povo não havia dado ouvidos à oração, não havia dado ouvido à pregação de Jeremias. O Senhor sabia o que ele precisava. Mas o que ele disse? Jeremias, clama a mim. Clama a mim. Ore calavassúria. Ele sabe o que você precisa. O querer e o efetuar pertencem a Ele. E isso sempre vai pertencer ao Senhor. O querer e o efetuar pertencem ao Senhor. A vontade é dele. Mas nós, como seus servos, não nos calaremos. Nós vamos insistir. Nós vamos persistir. Pois a própria palavra nos diz, nos instrui em perseverar, em insistir, em continuar clamando, em continuar orando. Ele sabe, mas Ele quer te ver clamar. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver até onde você vai com Ele na oração.
Vai parar no meio da caminhada, porque nada está acontecendo aparentemente. Vai deixar de orar porque nada está acontecendo. A vontade é dele, querido. Mas nós não vamos parar de clamar. Nós não vamos parar de orar. A igreja persistiu em oração. Insistiu, orou tanto e estavam tão empenhados em orar que quando o Senhor dá livramento a Pedro, eles nem acreditam que era o próprio Pedro. Quando o Rode vai ver quem está chamando na porta e ela vê que é Pedro, a Bíblia fala que ela chega e anuncia aos irmãos: é Pedro quem está chamando. E o que a igreja diz? Tu tá doida, menina? Deve ser o anjo, fantasma. Mas o que a Bíblia fala, era Pedro mesmo. Oh, aleluia! Não se canse de orar. Não se canse de insistir diante do Senhor no joelho. Faça como Jacó, que só disse: eu só te solto, eu só te largo, eu só te deixo ir depois que me abençoar. Insista! Persista na oração. O Senhor sabe o que deseja a tua alma, mas eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de clamar. Ele quer ver até onde eu vou com Ele na oração. Até onde eu vou usar a minha fé, minha persistência, minha dedicação, me entrega. Não para de orar. O Senhor está trabalhando. Daniel orou 21 dias. 21 dias. E o Senhor enviou a resposta. Não para de orar. Ana persistiu no clamor. Mas eu acredito piamente, não é a Bíblia quem diz, eu acredito que Ana já vinha tendo uma vida de oração com o Senhor. Mas ela decidiu, talvez, num dia fazer o que nunca fez. Eu só saio do templo depois que o Senhor me responder. Isso não é a Bíblia quem diz, eu imagino. E ela persistiu na oração. A Bíblia fala que ela perseverou. Não fala quanto tempo ela ficou ali clamando de joelhos, mas a Bíblia fala que ela perseverou. E a chave para viver o milagre, querido, não é desistir porque você não está vendo mover nenhum. Não é desistir porque Deus não fez. Não é desistir porque Deus não respondeu. Não é desistir porque talvez você está se achando chato demais, insistindo com Deus. Não, a Bíblia fala: insista. A Bíblia diz: persista. Não se canse de orar. A Bíblia não fala quanto tempo Ana orou. Até que o sacerdote Eli fez atenção à sua boca. E ao invés de se achegar a ela e perguntar o que está acontecendo, procurar saber o que estava acontecendo, ele decide julgar aquela mulher. Tu tá bêbada? A essa hora? E ela lhe responde com humildade, e a história você conhece. E por causa da sua humildade, ela recebe uma palavra do Senhor. Eli libera uma palavra sobre ela. E ela agarra aquela palavra. A Bíblia fala que ela se levanta. E o seu semblante já não era mais o mesmo. Ana estava em paz. Ana estava feliz. Porque ela recebeu a palavra. Ela agarrou a palavra. Não deixe com que as circunstâncias te levem ao desânimo na oração. A paralisia espiritual na oração. Não, querido, continua. Persista, insista. Tenha constância. Há um Deus no céu que está ouvindo o nosso clamor, que está ouvindo o teu clamor. Ele está colhendo as tuas lágrimas. Ele está recebendo a tua oração. Não para de orar. Não pare de clamar. Deus ainda faz milagres. Quantos testemunhos nós temos? Quantas experiências nós temos de homens e mulheres de Deus que perseveraram em oração. Lembra da igreja do Senhor em Atos? Antes do derramar do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, olha para a igreja e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? O Senhor deu data?
O Senhor disse, dia tal, até a hora tal, vocês vão ser cheios. Vai acontecer. Vocês serão revestidos. Foi isso que o Senhor disse? Não. Deus não disse o dia, não deu a data, não disse a hora, mas eles perseveraram. E esse é o segredo para viver o milagre. É a perseverança que nos leva a viver o extraordinário. Então, querido, sabe o que é fé? É acreditar quando todos ao seu redor estão desacreditando no teu milagre. Sabe o que é fé? É você continuar crendo quando as circunstâncias não são favoráveis. Dizem ao contrário. É você continuar crendo que apesar da tempestade, apesar da tribulação, Deus é Deus para fazer o milagre acontecer. Então creia, insista, persista. Deus ainda faz milagre. E por conta da perseverança de Ana, ela recebe a palavra e ela vive o milagre. A Bíblia fala que Deus se lembra de Ana, decide abençoar Ana. Ana gera e dá luz a um filho e põe o nome de Samuel. Por causa da perseverança de Ana, Ana viveu o milagre, a realização de um sonho. E ela cumpriu o seu voto, devolveu ao Senhor. Não para de orar. Não para de orar em hipótese alguma. Não para de orar se há algum sonho no teu coração. Se há algo que a tua alma anseia, coloca diante do Senhor e não pare de orar até o Senhor te responder no céu. Amém? Eu quero orar pela tua vida, Pai. Eu quero apresentar os teus filhos diante do Senhor. A minha vida e a vida de todos esses que estão assistindo essa pregação, essa mensagem. Oh, meu Deus, visita essa vida agora, visita essa pessoa agora. Meu Deus, que essa vida seja renovada, restaurada, reavivada, reacende a chama, restaura os sonhos. Oh, meu Deus, fortaleça o Espírito Santo. Joga por terra tudo que não provém de ti. Joga por terra toda seta, todo embaraço, todo laço, tudo que não provém do Senhor, caia por terra agora. Vai dando a bênção, o milagre, a cura, a salvação, a libertação. Opera o milagre na vida dos teus filhos. Conceda a vitória, aumenta a fé, fortaleça os teus filhos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Que eles sejam fortalecidos, restaurados, renovados pelo poder e autoridade que há no sangue de Jesus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai. É o que nós lhe pedimos crendo e lhe agradecemos. Amém e amém. Eita glória! Se a mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilha para que mais e mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.